Nesse vídeo você vai entender qual é a causa raiz da falta de merecimento, desse sentimento que te afasta da abundância. Você vai entender de fato qual é a problemática e eu vou te entregar 3 chaves para que você possa solucionar essa questão de uma vez por todas na sua vida e possa adentrar naquilo que é seu como direito. Direito por ser filho, filha do Criador, nós somos profundamente merecedores, mas por que será que a gente não consegue se abrir para receber a graça divina? E aqui você vai compreender e vai ter as ferramentas práticas para poder transcender essa limitação que tem fechado a sua visão para a vida. Então, vamos lá. A palavra merecimento, ela está relacionada ao latim meritum, que quer dizer eu fazer algo para poder receber. Então, desde a sua origem, quando a gente para observar essa palavra, a gente percebe que a sua razão, a sua essência está linkada a eu precisar ter valor para poder receber. E onde que começa a distorção da sensação da falta de merecimento? Quando eu mesmo não consigo reconhecer o meu próprio valor sobre as minhas atitudes. Porque em verdade, o universo, ele é um espelho. Ele sempre vai estar te dando aquilo que você mesmo se dá a partir da tua própria autoimagem, da tua própria percepção de valor. O mérito, ele é uma percepção de valor que é atribuída lá na primeira infância. Então, quando a gente é criança, até os nossos 7 anos de idade, a gente vai construindo a nossa personalidade, essa persona, essa nossa máscara para poder viver em sociedade. E essa construção primária, ela é feita principalmente pelos nossos pais, que é quem está com a gente ali no começo, né? Pai e mãe principalmente. A partir da visão deles e a partir do amor que nós recebemos deles, a gente vai tendo a construção da nossa própria percepção de valor. E por que é importante que a gente compreenda isso desde já? A ideia do mérito é construído ali na infância. Mas essa ideia por si só ela é um tanto quanto distorcida se a gente parar para perceber de fato a validade da nossa vida. Em espírito, numa consciência mais unificada, não há separação. Só que quando a gente vem aqui para a matéria, essa separação começa a existir. A partir do que? Quando eu não sinto que recebi o amor que eu precisava quando eu era criança para poder validar o meu próprio valor, eu começo a criar uma separação, uma rejeição. Uma parte de mim, eu mesmo começo a julgar como feio, como errado, tenho vergonha, começo a sentir culpa. E é sobre isso que a gente vai começar a entrar agora na compreensão de qual é, de fato, a problemática, de onde vem essa sensação da falta de merecimento. E é importante que você entenda, porque é só através da luz da tua consciência que você vai conseguir ter a diligência, a força para poder mudar. Para te trazer ainda mais profundidade sobre essa questão, eu vou compartilhar com você a minha situação nessa encarnação. Eu, Beatriz, eu nasci de uma mãe que me teve super jovem. O meu pai, ele era usuário de álcool e outras drogas, então eu cresci num ambiente um tanto quanto hostil nesse sentido. Quando criança, eu não conseguia perceber o amor do meu pai, porque ele estava envolvido com outras questões e ele fez um movimento, inclusive, de não me dar afeto, porque ele achava que ele ia morrer de overdose e coisas dessa linha. Então, ele decidiu não me dar amor para que eu não sofresse quando ele morresse. E o que isso fez comigo? Fez com que, de alguma forma, eu acreditasse que eu não era merecedora do amor dele. E com relação à minha mãe, o que aconteceu? Minha mãe trabalhou muito a vida inteira e em algum nível eu introjetei dentro de mim que a vida da minha mãe estava tão difícil porque eu nasci. Então eu comecei a acessar desde muito nova sentimentos de não merecimento, de existir, como se a minha vida atrapalhasse a vida dos outros, como se eu não pudesse ocupar o meu próprio lugar. E por que eu tô trazendo tudo isso para você? Para que você revisite a sua própria história e comece a entrar em contato com esse lugar, dessa tua criança que talvez não recebeu a nutrição que ela precisava, para que ela se sentisse em abundância e completamente nutrida. Então, crenças vão sendo estabelecidas a partir daquilo que a gente recebe na nossa primeira infância. E não é sobre o erro dos nossos pais, eu vou aprofundar um pouco mais nesse lugar, porque ele é muito importante. A gente sabe que
Honrar pai e mãe é profundamente relevante para que a gente possa tocar a prosperidade na nossa vida. Só que a gente confunde e a gente erra um pouco nessa percepção de significado. O que significa de fato honrar pai e mãe? Não é honrar as ações que os nossos pais fizeram. Não é olhar para a história dos nossos pais. Claro, a gente pode fazer esse exercício, mas em essência não é olhar para a história dos nossos pais buscando valor nas ações deles. E sim, voltar para a essência. Os nossos pais, eles foram portais para que a gente pudesse nascer. Então, o drama, ele começa antes mesmo da encarnação. Eu, Beatriz, já tinha feridas na minha alma com relação a não merecimento. E aí, os meus pais, né, a minha mãe, ela aceitou me trazer para esse mundo. A ferida de falta de merecimento fosse exposta no mundo para que eu pudesse enxergar. E a partir disso, curar. Então, os nossos pais, eles são portais que nos dão a vida. E isso a gente precisa aprender a honrar, em verdade. Independente do que eles fizeram, deixaram de fazer, isso está num plano muito perto do todo. Se a gente começar a compreender o valor que tem a nossa existência, a gente começa a compreender o que significa de fato honrar pai e mãe. Honrar a decisão do espírito deles, que foi de me trazer para a vida. E isso por si só deveria bastar. Mas voltando aqui para a questão da primeira infância. Todo mundo tá dando o melhor que pode com a consciência que tem. Naquele momento, os meus pais deram o melhor que eles podiam com a consciência que eles tinham, só que eu, como criança, não tinha ferramenta psíquica para conseguir compreender o que estava acontecendo. Então, de alguma forma, esse amor, ele não chegou até mim incondicional. Ele chegou com certas condições. Então, eu comecei a compreender que eu precisava ser alguma coisa, que eu precisava fazer alguma coisa para ser amada. Como eu via minha mãe muito atribulada com tarefas, eu compreendi que eu tinha que ajudar, que eu tinha que contribuir com a casa, que eu tinha que limpar, que eu tinha que fazer coisas, porque assim eu estaria retribuindo a vida que ela me deu, porque assim eu estaria... Então, assim, percebe como são infinitas as possibilidades de crença que vão surgindo para que a gente saia do feixe verdadeiro que é: o nosso valor, ele é inato do nosso ser. A gente não precisa fazer nada para ter valor. O valor, ele é intrínseco. Só que a gente saiu dessa conexão visceral com a nossa essência. E por essas feridas da nossa criança, a gente se limitou. A gente acha que para ser amado eu preciso ser boazinha, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso agradar. E a gente foi colocando várias máscaras que foi matando a nossa real autenticidade para a vida. E tudo isso afasta a gente do canal da nossa abundância. Porque se a gente não está conectado com o que nós somos aqui na Terra, com a nossa verdade, como é que as coisas vão prosperar a partir do nosso canal? É praticamente inviável que isso aconteça. Nós vamos compreender quais são essas duas causas raiz para que o sentimento de não merecimento que está no nosso inconsciente se manifeste. Duas coisas. A primeira delas, a ideia de que o meu valor está associado a algo que eu faço. Então, eu não posso receber de graça. Eu me fecho, eu me contraio. Porque eu só tenho mérito quando eu faço algo. E o segundo ponto é, inconscientemente fica dentro do coração uma sensação de dívida pela vida que me foi dada. Então é quase como se eu tivesse que retribuir de alguma forma pela vida que eu recebi. Esse sentimento que está lá no fundo do inconsciente de dívida pela vida bloqueia o canal da nossa prosperidade aqui na matéria. E claro, gente, tudo isso que eu tô falando aqui tá num nível subconsciente. O nosso corpo, ele aprende antes que a nossa mente. Essas memórias, elas estão dentro da gente. Você talvez não tenha nem consciência de quais foram os mecanismos que te levaram a enraizar crenças limitantes como essas dentro de ti. Mas hoje, na vida material, a gente vai percebendo que existem alguns sintomas que sinalizem esse excesso de rigidez, hiperresponsabilidade, a dificuldade de receber algum elogio, alguma coisa. Talvez o teu corpo se contraia, você se sinta em dívida quando você recebe algo da vida. A sensação de dificuldade de relaxar, se sentir culpado, quase que organicamente, por simplesmente aproveitar, relaxar, descansar. A sensação de que eu sempre tenho que estar fazendo alguma coisa. Então,
Tudo isso são sintomas dessa falta de merecimento intrínseca que a gente está trabalhando aqui. E aí, falando um pouco de neurociência, quais são os impactos disso no nosso corpo físico, na química do nosso corpo? Quando a gente não se sente merecedor, a gente tem dificuldade de relaxar. Isso deixa o nosso circuito de cortisol, que é um hormônio relacionado ao estresse, ativado. Então o nosso corpo fica estressado. O nosso corpo simpático, ele fica tensionado. E a gente acaba sentindo dificuldade de entrar num estado de segurança, de paz, de tranquilidade. E a grande verdade é que o corpo, ele só recebe quando ele está relaxado. Então a gente vai vendo que o merecimento não tem nada a ver com técnica, não tem nada a ver com capacidade, tem a ver com liberar esse estado de vigília que foi alterado lá na primeira infância. E agora fazer toda uma regeneração, toda uma reestruturação do seu sistema nervoso para que você aprenda a operar de uma nova forma, abrindo o seu cálice para poder receber. Porque a vida ela tá querendo te entregar a todo momento. É a permissão interna que não é dada que dificulta essa entrada. Então agora a gente vai entrar na resolução. Tá, eu reconheço que existe sim uma parte de mim que tem dificuldade de se sentir merecedor. Como que eu faço para solucionar isso? No meio do vídeo eu já trouxe a questão de honrar pai e mãe. Olhe com atenção para esse ponto. Se de alguma forma você se sente em dívida com seus pais, isso precisa ser trabalhado, isso precisa ser transmutado, isso precisa ser completamente reconfigurado, porque isso por si só bloqueia bastante a abundância. Mas agora nós vamos entrar em outros 3 pilares muito importantes para que você tenha autoconsciência desse padrão e comece desde já a transmutar essas questões. O primeiro ponto é você se dispor a reconhecer. Então, quando você está em alguma situação da vida em que você recebe algo, perceba como o seu corpo se sente. Perceba se você contrai os dedos dos pés, se você sente tensão nas costas. Observe como fica a sua mente. O primeiro ponto é a gente mapear. Onde é que está introjetado em mim essa programação? E aí, quando isso acontecer, em vez de você agir de forma automática, que possivelmente recebo um elogio e já faço algum movimento, para e percebe esse desconforto e respira nesse desconforto. E dentro de você, você vai dizendo, eu tô vendo, eu tô te vendo, eu tô te curando. Você vai mantralizando para você e você vai sustentando esse desconforto com consciência. Simplesmente você levar a luz da sua consciência no momento presente, quando essas coisas se apresentam, você já tá curando esse padrão. Você já está permitindo que esse feixe de luz entre no seu ser e comece a reorganizar a partir da tua observação, sem estar mais no automático que você sempre operou. Então isso é muito importante. O passo que eu quero te trazer é prestar atenção se quando você recebe algo, você sente que precisa retribuir. Você automaticamente já faz um movimento de fazer algo por aquilo que está vindo. Isso, gente, na coisa mais simples. Às vezes você recebeu um elogio. Pode ser que o seu corpo se sinta desconfortável em receber aquele elogio. Mas você vai, em vez de elogiar de volta, vai agradecer e vai dentro de você mantralizar. Eu mereço receber, eu mereço receber, eu mereço receber. Não precisa pagar por aquilo que a vida está te dando. Então você vai percebendo onde é que você sente culpa, onde é que você se sente em dívida quando você recebe algo de graça. Começa a observar como você é aberto, aberta para receber ajuda da vida das pessoas, porque uma vez que você focaliza o seu olhar nessa questão, eu quero curar essa sensação dentro de mim, a vida vai colocar oportunidades, as coisas vão se movimentar. E aí a prova vai ser na sua reação. Como é que você está reagindo mediante as coisas que estão te aparecendo? Perceba como você está conduzindo esse teu processo de cura. Então, da próxima vez que algo, alguém chegar até você, algum presente chegar na tua direção, por mais pequeno que ele possa aparecer, simplesmente receba e mantralize, eu mereço receber, eu mereço receber. E se você se sentir em dívida de fazer algo, para e presta atenção e lembra desse vídeo. Porque você precisa tomar o comando e a decisão de eu vou vencer esse padrão. E para isso é preciso treinar, é preciso que seja feito um treinamento. E aqui a gente entra no terceiro passo. Na descrição desse vídeo tem um caminho para que você pegue a chave do teu merecimento. Esse é um percurso de 21 dias de treinamento para te auxiliar a adentrar dentro do seu coração, reconhecer o teu próprio valor e a partir disso te reconectar com a abundância que é natural
é natural do seu ser, só que por questões originais lá do teu passado, elas foram bloqueadas. E agora você se esforça, tenta, tenta, tenta e parece que está nadando contra a corrente, porque de fato tá. Nós precisamos desprogramar para poder acessar esse lugar. Então, se você se sentir conectado, clica aqui embaixo desse vídeo e vem comigo que vai ser lindo te ter nessa jornada. Gratidão!